aí, gente, tudo bem? Pera aí, deixa eu baixar um pouco o microfone. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. Tô aqui com tatuagem infantil, é isso mesmo, para mais um vídeo aqui com vocês. Hoje pra gente falar do Hezbollah, grupo importante aqui da história contemporânea. Enfim, então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Tem muito conteúdo aqui, referências aqui na descrição. Lembrando que as minhas redes sociais estão na descrição ou no comentário fixado. Vamos falar então do Hezbollah, lá no Líbano. Vamos lá começar? Bom, vamos lá começar pelo conceito principal, que é o primeiro geralzão, o que é o Hezbollah. Lembra que eu vou fazer aqui de forma muito didática aqui para que todo mundo entenda em cronologia de fatos. Hezbollah significa Partido de Alá ou Partido de Deus. E é uma organização, conta aí, são 3 pontos aqui pra gente entender. Política, porque ela tem representatividade no parlamento, inclusive dependendo da política sendo adotada, do presidente, tem representatividade até ministerial. Assistência social, a gente vai falar aqui, é paramilitar, que é o que o pessoal mais conhece, né? O pessoal que a gente realmente mais conhece. E ela surgiu no Líbano em 1982, com uma influência muito grande. Ela é de uma orientação islâmica, então é uma organização fundamentalista de orientação islâmica xiita, com uma boa e forte influência, mas que se fala muito até hoje, inclusive principalmente os críticos aí do Hezbollah gostam muito de salientar sobre isso, uma grande influência da chamada Revolução Islâmica iraniana, Revolução Islâmica do Irã, que é aquela revolução final da década de 70 no Irã, né, que é a chamada de Revolução Islâmica, que colocou, através do Ayatollah Khomeini, transformou o Irã em uma república islâmica xiita até os dias atuais, né? Então tem influência desse processo, lembrando que o Hezbollah ele é de orientação xiita, e surgiu em meio à chamada guerra do Líbano, certo? Que é um conflito principalmente que a gente vai ter entre o Líbano contra Israel. Agora, é interessante destacar a bandeira do Hezbollah, certo? A mão com a arma, né? Que esse símbolo erguido é considerado um símbolo de resistência, independente de estar com a arma ou não. Então, o Hezbollah é considerado, para os libaneses, para os apoiadores, um movimento de resistência islâmica no mundo árabe contra invasores, e a gente vai ver isso aqui. E o que está escrito ali em árabe é o Partido de Deus serão, os do Partido de Deus serão os vencedores, tá bom? Então é um movimento considerado muito importante para a história da contemporaneidade, para a gente entender aqui, tá bom? Vamos só entender rapidinho também esse contexto ao qual o Hezbollah surgiu. É a chamada Guerra do Líbano, que eu falei para vocês em 1982. A gente vai chamar às vezes de Primeira Guerra do Líbano, né? Mas é a maior aí. Essa guerra, ela foi uma guerra que envolve a Palestina. Vocês sabem, tem vídeo aqui no canal, que o território palestino é ocupado por Israel. Os palestinos eles vivem em uma parcela muito, muito pequena dentro do Estado de Israel, mas é a parte onde eles são cercados, inclusive, por grades e muros, que são as partes menos férteis da região. Então a gente está falando da Cisjordânia, a gente está falando onde você tem maior parte dos conflitos, que é a faixa de Gaza, certo? Israel é um Estado judeu, vocês sabem disso. E aí o que você tem? Você tem entre essa guerra, guerra do Líbano, que o Líbano, na verdade o Hezbollah vai lutar, porque você teve até inclusive presidentes do Líbano que eram pró-Israel em alguns momentos, mas essa guerra onde o Hezbollah surge e vai ser contrário a Israel, ela está dentro de um outro contexto que a gente chama de guerra civil libanesa,
que é grande em tempo, que acontece de 1975 e vai até 1990. E é uma guerra onde você tem governos muito precários no Líbano. E essa guerra também ela é causada, essa guerra civil que eu estou falando, ela é causada muito pela questão das mudanças demográficas do Líbano, porque muitos palestinos passam a viver no Líbano, cruzam as fronteiras de Israel com o Líbano e vão viver no Líbano. E são palestinos que se opõem a Israel, certo? Então o que você tem? Você tem nesse processo, principalmente a chamada OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina, que promove ataques baseada no Líbano, dentro do Líbano, promove ataques na fronteira contra Israel, e Israel invade o Líbano por causa disso. Invade, chega inclusive à capital Beirute, e o Hezbollah surge nesse processo para expulsar os israelenses de território libanês com apoio aí dos palestinos, tá bom? E aí, historicamente, a gente tem a autodefinição do Hezbollah enquanto organização com 3 pontos importantes aqui que vocês precisam entender. O Hezbollah tem como primeiro ponto o combate a entidades colonialistas. Então ele entende, por exemplo, Israel, que é ligado aos Estados Unidos, que é ligado a vários países na Europa, como uma entidade colonialista. Então, assim, deixem o nosso mundo pela soberania do Estado, deixem aqui, não invadam, não colonizem, tá? Então, esse é um ponto, tá? Não sou eu tô falando, mas não sou eu que tô tirando da minha cabeça. Segundo ponto, combate interno contra os falangistas, que são partidos de direita. É um partido de direita dentro do Líbano que é nacionalista. E você tem atitudes, inclusive, muito ligadas aí, pró Estados Unidos, pró Israel. Então é um partido de direita dentro do Líbano, mas que se opõe ao Hezbollah. E aí a gente tem o combate, aí que é importante destacar. Isso é muito importante destacar para não ocorrer equívocos. O combate ao Estado sionista de Israel. Espera aí. Não é o combate ao Estado de Israel. É o combate ao Estado sionista de Israel. O que é isso? Eu já falei mais de 1000 vezes. Vamos entender em linhas gerais o sionismo como um nacionalismo de Israel. É um nacionalismo judeu. Existem judeus, muitos inclusive, aqui no Brasil inclusive, que não são sionistas. E existem aqueles que são sionistas. Quem são os judeus que são sionistas? Aqueles que querem a força maior do Estado de Israel contra outras nações, inclusive árabes islâmicas, contra os palestinos. É o Estado sionista de Israel que ataca palestinos em seu território. Então não é só o judeu, não é o israelense, são os sionistas, que são os nacionalistas que ocupam o Estado sionista de Israel. Então o Hezbollah, ele se opõe ao Estado sionista de Israel, compreenderam? Outros pontos importantes em guerra aí. Em 2006, Israel vai chamar da chamada Segunda Guerra do Líbano. Também, novamente, Hezbollah contra Israel. E o que é essa guerra? Quando em 2006, através de um ataque, o Hezbollah ele mata alguns soldados israelenses e captura tornam 2 soldados aí, capturam 2 soldados israelenses com o objetivo de fazer trocas por prisioneiros de guerra libaneses que estavam em Israel. Essa guerra foi em julho de 2006, foi um conflito muito importante também para a história, marcado para a história, durou cerca de quase um pouco menos de um mês, e ele só terminou com intermediação das Nações Unidas, né? Ele só terminou com intermediação da ONU. Então vocês estão percebendo que o grande embate do Hezbollah é contra o Estado sionista de Israel. Olha, apesar de práticas que a gente deve criticar, inclusive no Hezbollah, quando a gente fala aqui, eu estou falando para vocês qual que é a política, qual que é a ideologia por trás do Hezbollah, mas a gente não está aqui para também ficar, o Hezbollah é tudo de bom, não é isso, tá? Mas ela também tem um plano assistencialista, apesar dos processos militares, a gente falou já da questão militar. No plano assistencialista,
o Hezbollah ele mantém aí ajudas de manutenção de hospitais. Milhares de pessoas são tratadas em hospitais, em clínicas, escolas de enfermagem dentro do território libanês, escolas de educação básica e também o Hezbollah ele tem programas de capacitação de profissionais em áreas de engenharia ambiental e agronomia para poder fazer um processo, né, para poder organizar a agricultura de territórios, principalmente ao sul do Líbano, regiões que foram afetadas pelas guerras do Líbano, né, pelas guerras contra Israel, para poder ter uma política econômica de subsistência para essas pessoas mais necessitadas. Tá? No plano político, o Hezbollah, como eu falei para vocês, ele disputa cadeiras no parlamento, em alguns momentos ele consegue ter alguns ministros, então a gente chama de uma organização, na verdade, híbrida. Quando eu falei lá atrás para vocês, eu falei assim, é uma organização política, paramilitar, porque ela não é o exército libanês, tá bom? Apesar de em alguns momentos você ter mais força do que o próprio exército libanês, e também assistencialista, mas pensa no político e paramilitar. É uma organização híbrida. Então ela tem atuação tanto em armas quanto em política. Ela é muito, inclusive, popular no Líbano e em países árabes, tá? Países árabes que se opõem à questão do Estado de Israel, tá bom? Então o Hezbollah consegue ter uma popularidade entre o Irã, por exemplo, por conta dessa relação que falam, né, dizem do Irã, mas que também tem muita coisa que se fala, muita coisa que fica também nos ares. O Irã financia, o Irã não financia, o Irã participou de tal ataque do Hezbollah ou não. Então, mas tem uma relação por uma influência do Irã, isso é inegável. E tem essa atuação política também, né? Então é uma organização que é considerável ali dentro do mundo árabe. No plano internacional, a coisa complica bem aí para o Hezbollah. O Hezbollah é acusado de participar de vários ataques no mundo inteiro que não ficam só dentro do mundo árabe. Além desses de Israel, ele é acusado de contribuir com a guerra da Síria, com apoio a Bashar al-Assad, é acusado de ajudar o Irã, inclusive na guerra Irã-Iraque. Ele teve aí uma pequena, mas ainda sim uma participação na Guerra da Bósnia lá nos anos 90, da Bósnia e Herzegovina. É interessante porque a gente vai ver aqui que a Argentina considera o Hezbollah uma organização terrorista, e isso tem um motivo, porque na década de 90 a gente teve um ataque a uma sinagoga, se eu não me engano, na Argentina, acho que em Buenos Aires, se eu não me engano, vocês podem até me corrigir aí, onde morreram judeus na Argentina. E o Hezbollah foi acusado de promover esse ataque. Recentemente eu vi até uma reportagem que diziam que o Irã também tinha participado, mas o Hezbollah negou, falou não, o Irã não... Saiu acho que no New York Times, se eu não me engano, que o Irã não participou disso, né? Mas o Hezbollah é acusado de ter promovido isso. Então ele é considerado terrorista por algumas nações das principais potências do mundo, né? Então a gente tem os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá, Israel, Alemanha, Argentina, Austrália. Então o Hezbollah é considerado terrorista. Para outras ainda não se tem, algumas não tem ainda se pretende, não é que não se tem. Focam mais na questão política enquanto partido político do Hezbollah, o partido de Allah, o partido de Deus, tá? Então tá aí a história do Hezbollah para vocês. Acho que é muito importante destacar aqui, falar sobre um pouquinho essas informações aqui para vocês entenderem o que é o Hezbollah. Você não precisa ficar se preocupando em apoiar ou não apoiar o Hezbollah, que é para você entender o que é o Hezbollah, independente do que você acha, tá bom? E é isso, eu vou ficando por aqui, eu amo vocês, de todo o coração do mundo, grande beijo, fui!